Carne de peixe de verdade. Rica fonte de ômega 3, o que favorece a saúde cognitiva. Carnes de frango de verdade. Contém proteínas de alta qualidade, proporcionando órgãos saudáveis e músculos fortes, para elevar as taxas de desfiles de beleza. Biofresh. Verdadeiro como seu pet. A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque... É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Hugo Cardoso, estou aqui hoje para falar com vocês sobre doença renal crônica, uma abordagem clínica e nutricional. Espero que todos vocês gostem. Obrigado pelo convite, VetSmart. E já vamos começar a falar, né? Como que eu posso entender se o paciente que eu estou atendendo possa ter uma doença renal crônica? Acho que esse é um grande desafio hoje em dia, porque cada vez mais os animais que atendemos estão ficando velhos. A medicina veterinária ela desenvolveu a um ponto em que houve um aumento da longevidade dos cães e gatos. Consequentemente, os tutores estão investindo mais em saúde. Quando você junta essas duas informações, você vê hoje a geriatria muito comum nos nossos atendimentos. Tanto que existe, né, a especialidade geriatria para nos ajudar na rotina de atendimento também. E, nesse contexto, as doenças crônicas são muito comuns no atendimento. Então, a pergunta que eu acredito que qualquer clínico tenha que fazer em todo atendimento que fizer é: esse cara tem doença renal crônica ou não? Como que a gente pode, então, enxergar isso? Porque, olha só, tem duas formas dos nossos pacientes chegarem para o nosso atendimento e ter doença renal crônica. Primeiro é ter função renal normal, ou seja, uma creatinina normal, mas tenha doença renal crônica. Ou você pode ter aqueles pacientes, tudo bem com eles, ter a doença renal crônica e já ter uma creatinina aumentada. Por que eu estou falando de creatinina? Daqui a pouco vocês vão entender, mas é o que praticamente se faz, na maioria das vezes, tentando encontrar problema renal, né? Então você tem esse grupo de pacientes que pode chegar no seu atendimento e ter a doença renal crônica. E tem aqueles que estão passando mal, diferente desses, né, que não estava passando mal. E quando está passando mal, pode estar ligado ao problema renal em si, ou seja, a doença renal crônica, num momento de mau funcionamento, isso leva a um quadro de uremia, ele está passando mal, então os exames de creatinina, ureia, vão estar aumentados. Então, basicamente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é entender isso, essa diferença que existe na apresentação clínica desses pacientes, na rotina de atendimento, e que eu tenho que pensar que tem algum problema renal, e esse problema renal pode ser crônico. Então, as manifestações clínicas da doença renal crônica, elas podem estar relacionadas à presença ou não de sinais clínicos. Porque se o paciente estiver estável em relação à doença renal crônica, não vai ter sinal clínico. Ou é tão inicial aquele sinal, é tão superficial que o tutor nem vai perceber muitas das vezes. E ele não vai para o atendimento por conta disso, né? Mas a doença renal crônica, nesse cenário de paciente estável, ou até mesmo no seu início, pode levar o paciente a desenvolver poliúria e polipsia. Ou seja, aumento da produção urinária e aumento da ingestão hídrica. E olha só que interessante. Nós aprendemos, desde quando nós somos crianças, né, é um conceito universal que temos que beber água durante o dia e urinar claro. E aí, se você tem uma família que vê ali o seu filho de 4 patas bebendo mais água
e urinando mais claro, ele vai achar bom, porque ele faz a analogia com o ser humano, o próprio ser humano. Ou seja, se essa família, esse tutor, fosse orientado lá no início de que existe um padrão de ingestão hídrica do animal, se isso muda para mais, ou seja, ele começa a beber mais água do que antes bebia, sem motivo algum, e consequentemente ele começa a ter urina mais clara, uma produção maior, isso está influenciado por algum gatilho. Nenhum animal tem a consciência que ele tem que beber mais água, como nós temos. Então existe algum gatilho, e na maioria das vezes esse gatilho está relacionado a um problema de saúde. A doença renal crônica pode levar a isso. Então olha a importância de a gente começar a orientar os nossos clientes em relação a isso. Pode ser que nesse contexto aqui de estabilidade, o animal começa a perder massa magra. Consequentemente, ele pode perder peso. E às vezes o tutor não consegue perceber isso no dia a dia tão claramente. Principalmente aqueles animais que têm pelo longo, né? Mas é motivo de se pensar em doença renal crônica. O pelo pode ficar diferente, né? A qualidade do pelo pode ser influenciado por uma doença renal crônica na estabilidade dela ou até mesmo no seu início. Agora, os sinais clínicos clássicos da doença renal crônica, né, que todo mundo, até o tutor às vezes aprende ou lê na internet, é ter a presença de vômito, diarreia e falta de apetite. Isso está mostrando que o paciente tem sinais de instabilidade caso ele tenha doença renal crônica. Olha então a diferença. Você tem aquele cara que pode ser doente renal crônica e está estável e aquele que tem a doença renal crônica e está instável. Esse vai apresentar esses sinais clínicos. Só que uma doença renal crônica, quando tem sinal clínico como estes, ela pode estar descompensada ou agudizada por questões intrínsecas da própria doença, ou essa doença renal crônica está tendo uma lesão ativa, ela está tendo uma injúria renal aguda. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse início de entendimento para saber qual caminho nós vamos percorrer com esse paciente. Então, pacientes que estão com anorexia, letargia, vômito, perda de peso, diarreia, cegueira súbita, comum em gato que às vezes tem doença renal crônica por hipertensão, fraqueza muscular por falta de potássio, por exemplo, ou até não está comendo direito, não tem energia, estomatites ulcerativas por conta de uremia, gastroenterites hemorrágicas por conta também da uremia, caracteriza esse quadro de um doente renal crônico com sinais clínicos por conta de uma descompensação da própria doença renal ou por uma injúria renal aguda que está acontecendo nessa doença. Ou seja, eu gosto de dar analogia para os meus clientes o seguinte, para eles entenderem, vocês podem usar também essa, não tem problema nenhum, pode ser até infantil, mas eles entendem. Pensa numa unha encravada, ela é doente, mas você consegue viver, você consegue colocar um sapato, você consegue andar, mas você sabe que você tem um problema naquela unha, né, encravada. Se alguém vem e pisa nela, ou você bate ela em algum lugar, aquilo que já tinha um problema fica pior. Ou seja, isso é a caracterização de injúrias renais agudas em cima de um doente, de um rim que tem doença renal, já crônica. Nesse momento aqui, o tutor leva para o seu atendimento, porque o paciente está apresentando para ele sinais que ele não está bem. E tem até aquela máxima, né? Há uma demora, muitas das vezes, até do cliente em levar para a gente para o atendimento, porque ele acha que o animal vai melhorar, ou até ele toma algumas atitudes que repete algum tratamento que ele já tenha feito e tenha dado certo. Isso é muito ruim, pensando na parte técnica. Então, esses sinais clínicos que caracteriza, né, essa descompensação da doença renal crônica, se não for entendido, avaliado de maneira ideal e tomado as medidas necessárias, pode evoluir para a síndrome urêmica, que aí caracteriza todo um quadro de descompensação de todas as doenças, todas as funções que o rim tem que desempenhar durante o dia. E aí você vai ver desequilíbrio hídrico, eletrolítico, desequilíbrio ácido-base também, caracterizado por uma acidose metabólica. Desequilíbrio pressórico, esse animal pode apresentar alterações em
pressão, ou até mesmo se já tinha pressão alta, pode ir variando, piorar. Anemias pode também apresentar com essa síndrome urêmica. E claro, né, tudo relacionado a uma inflamação generalizada do organismo, e o trato digestivo sofre muito com isso. Então os vômitos, as diarreias e a falta de apetite é tudo relacionado a essa síndrome urêmica, caso haja uma persistência dessa descompensação da doença renal crônica. Outra forma dessa doença renal crônica, tanto em cão quanto em gato, se manifestar é alterações em morfologia renal, proteinúria renal e hipertensão arterial sistêmica. Olha que interessante. Aqui então a gente vai entrar numa seara que eu acho que é extremamente importante. Porque quando a gente está falando de sinal clínico, não tem muito o que ter dúvida, né? Ou o animal chega para você sem sinal clínico, hipótese pode ser doente renal crônico, ou ele chega para você com sinais clínicos, que pode estar relacionado à doença renal crônica, ou alguma coisa que está acontecendo e que está descompensando a doença renal crônica, né? Agora, olha que interessante, uma doença renal crônica ela pode se manifestar por alterações renais quanto à sua morfologia, quanto à presença de proteinúria e hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, essas alterações elas podem estar no paciente tanto estável quanto instável. Mas o interessante é a gente começar a se atentar a essas alterações, principalmente no estável, em que está silencioso. Ou seja, a doença renal crônica ela tem esse caráter silencioso em relação à presença de sinais clínicos e alterações em exames de função renal, porque na grande maioria das vezes você tem uma doença que não levou uma perda substancial de néfrons para você ter a insuficiência. Isso tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Eu preciso ter uma doença, primeiro, para levar uma insuficiência. E ainda se apega muito quanto a essa avaliação da doença renal, de problema renal, ao momento só da insuficiência. Porque, na grande maioria das vezes, se acredita que a suspeita ou até mesmo o diagnóstico de uma doença renal crônica é só quando a gente mensura creatinina e ureia e elas estão aumentadas ou não. Não, gente. A gente tem que parar de achar que um paciente ele está sendo avaliado quanto a problema renal só com ureia e creatinina. A gente tem que lembrar que creatinina e ureia são biomarcadores de função renal e não de lesão ou até mesmo doença renal. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum falando que a ureia e a creatinina marcam lesão ou uma doença. Não. Agora vocês vão encontrar que a ureia e a creatinina marca função. Então quer dizer que se eu me basear somente na mensuração de ureia e creatinina para avaliar um problema renal em um paciente que eu estou suspeitando, eu vou estar deixando de entender que existe um problema, uma causa que leva à consequência. Quer dizer que a consequência pode ser ureia e creatinina aumentada ou não. Mas tem que ter um motivo para isso. Se está normal, pode ser que o rim não tenha nenhum problema, ou ele já tem uma doença instalada. Só que essa doença ainda não levou a uma perda substancial de néfrons a ponto de chegar no ponto de insuficiência. Mas eu posso já ter também aquela doença no momento do atendimento em que avançou a esse ponto e eu ter esses valores alterados. Então, o mais importante é a gente ter muito bem na nossa cabeça, como médicos veterinários, os conceitos. Conceito de tudo, gente. Não deixe de desmerecer conceito. Porque são com eles que a gente aprende o que é, para aplicar na rotina de atendimento. Então, o conceito, né, muito bem aceito hoje em dia da doença renal crônica é a presença de alteração renal persistente, geralmente mais de 3 meses, ou seja, aquela característica da doença renal crônica não muda. Ela persiste por muito tempo. E essa alteração renal persistente pode ser caracterizada por perda definitiva e irreversível da massa funcional e estrutural de um ou ambos os rins. Com esse conceito, fica claro que
eu tenho uma alteração persistente que pode levar a uma insuficiência renal ou até mesmo só uma alteração estrutural nos rins. Caracterizando tudo isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Olha só, tudo que eu falei até agora resume-se aqui. Você vai precisar esperar 3 meses para ter o diagnóstico da doença renal crônica? Você tem que ficar avaliando o paciente sempre, falando, não, realmente isso aqui está alterado e não volta mais? Também não. Né? Não precisa se demorar tanto tempo hoje em dia para se ter um diagnóstico de uma doença renal crônica que não tem cura. Como que a gente pode ver então, observar uma doença renal crônica antes desses 3 meses colocados ali no conceito do que é doença renal crônica? Como ter esse diagnóstico antes de 3 meses? Entendendo que o paciente pode ter alteração morfológica renal, uma proteinúria, ou até mesmo uma hipertensão. Você pode ter isolado essas características ou elas podem estar juntas num paciente que está bem, num paciente que não tem sinal clínico, como a gente relatou, ou até mesmo nenhuma alteração em exames laboratoriais ou de sangue e de urina que remetem função. Por isso que eu chamei a atenção dessas 3 características, porque elas podem nos dar diagnósticos um pouco mais precoces em relação ao que é comum, que é só ter o diagnóstico de um problema renal quando o paciente já está passando mal e os valores de creatinina estão aumentados. Então, entendendo que pode ter a presença dessas alterações no paciente, tá? Que remetem a um problema renal sem comorbidades, que fique claro, porque existem alguns outros problemas de saúde que pode levar, por exemplo, a uma proteinúria renal, ou até mesmo hipertensão, e aí eu tenho que ter um raciocínio clínico para ter diagnósticos diferenciais, para eu não ficar muito superficial no meu checkmate, né, no meu diagnóstico final. E aqui vem uma ajuda interessantíssima. Eu não consigo viver sem ele, né? Que é o ultrassom. Por quê? É o exame que vai mostrar para a gente como é que está a morfologia renal. E o que caracteriza a doença renal crônica, uma delas, né? São 2 basicamente, é a ocorrência de lesões estruturais irreversíveis que vão levar à diminuição da função renal ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Mas, principalmente, há uma mudança na morfologia. Vocês percebam que aqui eu tenho a imagem de um rim à esquerda da tela, em que há uma morfologia normal. Eu consigo observar a região cortical, eu consigo entender onde começa a região medular, eu consigo mensurar as regiões, ou seja, eu tenho toda uma região cortical, eu tenho a região medular, eu tenho a pelve renal muito bem delimitado, muito bem definido. E é isso que vem nos laudos dos ultrassons. A descrição de uma arquitetura normal de um rim é falando que você tem definição córtico medular, você tem relação, você consegue relacionar, mensurá-las. Não há nenhuma presença de algum cisto ou urólito ou qualquer condição que foge dessa normalidade. Agora, olha esse rim do lado direito. Você não tem mais uma definição, uma relação das regiões córtico-medular. Você tem uma irregularidade desse parênquima. Pode até ter uma retração do tamanho. Ou seja, isso caracteriza-se de um tecido que era normal ficar totalmente alterado, ou seja, fibrose, cicatrização, tecido conjuntivo. E olha que interessante. O paciente ele pode nascer assim, por uma má formação desse órgão, ou ficar assim durante a vida, por lesões que aconteceram durante aí toda a sua vida. Tá? Então, para a gente entender uma característica da doença renal crônica que se manifesta, né, que é essa alteração morfológica, é entender que o rim ele pode nascer mal formado, ou seja, essa má formação traz um tecido, às vezes, deficitário já de néfrons, e isso caracteriza todo esse conceito da doença renal crônica, ou pode, ao longo da vida, ir perdendo néfrons, tecido vivo, cicatriza e se torna-se afuncional, colocando aí para nós de novo esse conceito de que a doença renal crônica é a perda progressiva, né, de função por lesões
nesse parênquima renal, tá? Então, gente, a importância do ultrassom, do exame ultrassonográfico na rotina de atendimento é, às vezes, você ter esse diagnóstico nos pacientes em que função está normal, função renal está normal, sinal clínico é inexistente. Porque não há como aquele tecido que foi alterado, tecido renal alterado, voltar ao normal. Né? Se houve perda de unidades funcionantes, aquilo cicatriza e não volta mais ao normal. Então, você não precisa ficar esperando 3 meses, ficar fazendo exames de sangue daqui 3 meses, né? Todo mês você vai lá e faz para ver se realmente tem algum problema ou não, mesmo porque quando eu faço o exame de sangue, eu estou vendo ureia e creatinina, e eles são marcadores de função. Outra característica, né, de manifestação clínica da doença renal crônica é a presença de proteinúria renal patológica. Por quê, gente? Se eu tenho proteinúria, o que é proteinúria? Excesso de proteína na urina. Isso pode ser consequência de uma doença renal crônica. Estou falando pode, não é só isso que leva à proteinúria. Ou até mesmo essa proteinúria ser causa da doença renal crônica. Ser causa da doença renal crônica. Vocês já perceberam que eu falei que você pode ter pacientes que nascem doentes renais crônicos ou se tornam doentes renais crônicos por motivos. E esses motivos podem levar o paciente a ter uma proteinúria e desenvolver doença renal crônica. Vou dar um exemplo clínico. Leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa muito comum em algumas regiões do Brasil, se não todas já, né? Aqui para mim é. E essa doença que não tem cura, ela pode levar a um quadro de glomerulonefrite, e essa glomerulonefrite ela pode, na maioria das vezes, ser até por depósito de imunocomplexo, e isso leva a uma proteinúria. E se isso ficar acontecendo no rim, pode levar à perda de néfrons, morte de néfrons, cicatrização, fibrose, doença renal crônica ao longo do tempo. E aí que vem uma das coisas mais importantes para vocês não esquecerem. A proteinúria é um marcador, então, de lesão renal, que antecede a insuficiência renal. Eu dou outro exemplo que vocês também podem utilizar aí na rotina de vocês. Para você mancar, você precisa tomar uma porrada na sua perna. Ou seja, para você ficar insuficiente ao andar, você precisa de uma porrada, seja no joelho, no pé, não sei. Então, para um rim ficar insuficiente renal, ele tem que ter tido lesões que levaram à perda de néfrons a um ponto, a uma magnitude que aí eu vejo a insuficiência. Quer dizer, então, que pode ter muito paciente que vai para o seu atendimento e que, se você fizer só a avaliação clínica e não identificar sinais clínicos e fazer exames de sangue, avaliação de ureia e creatinina, está tudo normal, pode ter uma lesão acontecendo, só que ainda não levou a uma insuficiência. Ou seja, fazer exame de urina é extremamente importante para identificar lesão renal, na identificação de proteinúria. Tanto que é uma proposta de subestadiamento da doença renal crônica pela AIRES, a Sociedade Internacional de Interesse Renal, sendo até um indicador de prognóstico, tanto em cão quanto em gato, com doença renal crônica. O que eles chegam à conclusão? Se o paciente é doente renal crônico e é proteinúrico, o desfecho, a progressão da doença é pior do que aquele que não é. Por isso que tem uma classificação, né? Não proteinúricos são doentes renais crônicos que têm o exame relação proteína creatina urinária menor que 0,2. Cão entre 0,2 e 0,5 seria o borderline, aquele que você precisa ficar com ele bem ali, né, controlado, entendendo se é o início de algum problema ou não. E acima de 0,5 de RPCU no cão, ele é considerado proteinúrico, doente renal proteinúrico. Já o gato, borderline, é de 0,2 a 0,4 e proteinúrico acima de 0,5. A questão é que você não pode olhar um exame de urina, ver que ele é proteinúrico, pedir uma RPCU e ver que ele está alterado e já falar de maneira direta que ele é um proteinúrico renal, ou seja, o rim está perdendo proteína por problemas intrínsecos ali.
Porque existem causas pré-renais de proteinúria, que estão relacionadas, na grande maioria das vezes, por um quadro de hiperproteinemia, e quadros de proteinúria pós-renal, que estão relacionados a problema do trato urinário inferior, inflamações, presença de infecções, que tem que ser descartado primeiro, porque no primeiro caso pré-renal, não falei de problema renal, só uma hiperproteinemia. Na pós-renal, eu estou falando de inflamações, infecções no trato urinário inferior, então o rim não tem nada a ver com isso. E o doente renal crônico proteinúrico, ele tem que respeitar 3 pilares, que é persistência, magnitude e origem. Persistência é você repetir exames de urina com intervalo de 15 a 30 dias e você vê a proteinúria acontecendo. E nesse intervalo você descarta causas pré-renais, pós-renais, causas até fisiológicas ou até mesmo alguma doença infecciosa que está acontecendo que você pode curar isso, né? Caracterizando até que aquela doença infecciosa estava lesionando o rim. Magnitude. Essa proteinúria ela é discreta, moderada ou intensa. Faz total diferença até para você dar prognóstico, prever desfechos. E tentar encontrar a origem, porque quando eu estou falando de proteinúria, isso pode vir de lesões glomerulares, lesões tubulares. E eu posso ter alterações no néfron frente a problemas renais, em que eu só tenho problema glomerular, que pode levar a proteinúria, só problema tubular, que levaria a proteinúria, pode levar a proteinúria, ou até problema nos 2 cenários aí, levando a uma proteinúria mista. Ou seja, precisamos fazer exame de urina, sair só do mundinho ureia e creatinina e achar que nós estamos avaliando rim. E a terceira manifestação clínica, dentre essas que pode vir em pacientes ainda sem disfunção, é a hipertensão arterial sistêmica, que pode ser consequência da doença renal crônica. Ou seja, se alguém perguntar para você o que leva um paciente a desenvolver hipertensão? Doença renal crônica, endocrinopatias, obesidade. Então, a doença renal crônica ela pode levar o paciente a ficar hipertenso e, ao mesmo tempo, se ela estiver acontecendo, ela piora a doença renal crônica, ou seja, ela é um fator de progressão. A questão é o diagnóstico. Né? O diagnóstico da doença da hipertensão arterial sistêmica ela não deve ser baseado em apenas uma aferição, porque existem várias influências naquele momento da aferição que pode ser só uma hipertensão por estresse, situação, naquele momento, e precisamos ter critério, então, na mensuração. Por isso que existe consensos para nos orientar nessa identificação realmente de uma hipertensão de origem de um problema de saúde, né? Esse consenso aqui, por exemplo, recomendo vocês a lerem, ele traz informações para tanto na identificação, avaliação e no manejo da hipertensão de cães e gatos. E a AIRES, ela coloca a importância dessa identificação de hipertensão arterial sistêmica como também um subestadiamento da doença renal crônica, devido ao risco de lesão em órgão-alvo. E um dos órgãos-alvo a ter lesão pela hipertensão é o rim. Aí você tem coração, cérebro e olhos também podendo sofrer com essas hipertensões. E a AIRES ela traz a proposta, né, de como classificar essa hipertensão. Claro que vocês vão precisar ler aquele consenso para entender como que vocês vão chegar no diagnóstico. Chegou no diagnóstico, aí você vai classificar. Nessa classificação de que o animal realmente é hipertenso, ela está relacionada à mensuração da pressão arterial sistólica. Quer dizer que o paciente ele é hipertenso quando a pressão arterial sistólica mensurada em consultório fica entre 160 e 179. E acima de 180 é um hipertenso severo. Ou seja, você já tem aqui com a hipertensão moderados riscos de estar tendo lesões em órgão-alvo. Aqui, né, pensando no rim, ele pode estar tendo sofrimento em relação a esse quadro hipertensivo lá no parênquima renal. E acima de 180 o risco é alto. Por isso que a hipertensão ela é considerada um fator de progressão da doença renal crônica. E se eu diagnostico e controlo isso, eu faço com que a progressão da doença renal crônica não seja tão rápida, tá? Caso você esteja lá respeitando tudo que o consenso diz para você chegar, né, num diagnóstico,
você vê que o paciente não tem pressões acima de 140, em consultório ele é normotenso, não tem risco nenhum de estar tendo lesão em órgão-alvo, inclusive sendo doente renal crônico. Não é todo doente renal crônico que vai desenvolver a hipertensão. É comum, principalmente nos estágios mais avançados da doença renal. O que eu chamo a atenção aqui de vocês? É que a gente precisa mensurar a pressão dos pacientes, independente se você está achando ou não que está aumentado, porque ela não tem sinal clínico específico. Não existe um sinal clínico específico para hipertensão. O cara vai estar apresentando aquilo, você vai falar, isso é por conta de hipertensão. Exceto a cegueira súbita de um gato. Ele estava enxergando ontem, hoje não. Então, talvez isso tenha que remeter vocês a ter como diagnóstico diferencial dessa cegueira súbita hipertensão. Então, a gente precisa fazer a aferição da pressão dos pacientes atendidos em todo atendimento, para que talvez no diagnóstico de uma hipertensão seja gatilho para você entender que ele é doente renal crônico. E olha que pode ser que ele tenha ureia e creatinina normais. Então, a doença renal crônica, ela pode ter duas condições. Aquele momento em que você já tem redução da função renal permanentemente, ou seja, a taxa de filtração está diminuída globalmente e você vê os parâmetros laboratoriais relacionados à função alterados, ou evidência só de lesão renal, ou seja, ser só proteinúrico ou ter alterações histológicas vistas ao ultrassom. Então você tem vários momentos dessa doença renal. Você pode ter um cara que ele é doente, mas não é insuficiente, e você tem aquele cara que é doente e já é insuficiente. Então, pacientes poderão estar em diferentes categorias em relação à doença renal crônica, com diferentes graus de comprometimento morfológico e funcional. Assim, a gente vai ter diferentes condições físicas e laboratoriais pensando nessa doença, que tem vários momentos. Então, faz-se necessária a mensuração da pressão arterial de cães e gatos doentes renais crônicos para o diagnóstico da hipertensão, bem como para você monitorar se os pacientes hipertensos estão respondendo ao tratamento na rotina de atendimento. E saindo dessa seara de sinais clínicos, manifestações clínicas de como a doença renal crônica pode nos apresentar, um dos pontos muito importantes quando eu tenho o diagnóstico da doença renal crônica é nutrição. Acho que isso é um conhecimento até que o tutor entende isso, né? A pessoa é doente renal crônico, ele tem que mudar a nutrição, ele tem que ter um cuidado nutricional para aquela condição, assim como os animais. E aí que vem, né, essa questão da dieta da doença renal crônica, a dieta renal, pro doente renal crônico, como forma de tratamento. E aqui eu queria que vocês entendessem que realmente a dieta ela é um coadjuvante do manejo geral do paciente. Tá? Ela entra como um pilar muito importante para o doente renal crônico a longo prazo. Ela não faz milagre a curto prazo. Então quer dizer que não há indicação, às vezes, de você, num paciente instável, internado, ter a introdução, nesse cenário que é muito ruim, de uma dieta para o paciente com problema renal, ou seja, uma dieta renal. Porque é um cenário que, às vezes, vai levar o paciente a ter aversão àquele alimento e depois você não vai conseguir ter os benefícios a longo prazo. Por quê? São 4 objetivos principais quando eu estou prescrevendo essa dieta renal para paciente já com doença renal crônica. Melhorar ou prevenir as consequências clínicas da doença, incluindo aqueles sinais de uremia, retardar a progressão da doença renal crônica e prolongar a sobrevida, minimizar os distúrbios eletrolíticos, como problemas no cálcio, fósforo e até mesmo ácido base, e manter a nutrição adequada. O que a gente tem que entender é que o desenvolvimento dessas dietas, elas estão relacionadas a uma adequação para um momento totalmente diferente daquilo que é o normal, para um paciente que não tem problema, um paciente que não tem nenhuma doença. Tá? E como características principais dessa dieta é ter uma restrição proteica
para atender essas necessidades da doença renal crônica. Tanto o ser humano quanto os animais, doentes renais crônicos, há um benefício muito importante para esse tipo de doença quando você tem uma restrição proteica. E aqui eu não estou falando em falta de proteína. Pelo contrário, se o paciente não comer proteína, ele vai ter problema. Mas é uma adequação em relação a uma quantidade de proteína que você poderia comer se não tivesse nenhum problema no rim. Isso tem que ficar muito claro. Há uma diminuição, mas não há uma falta e nem pode faltar. Tá? Porque proteína é importante, inclusive para o doente renal crônico. Tanto que há a possibilidade de você ter, no ser humano, por exemplo, nos animais eu ainda não vi isso, uma adequação da proteína em relação ao momento que o paciente está. Ele é doente renal crônico, estágio inicial e não é proteinúrico. É diferente de um cara que já está com a doença renal crônica avançada e proteinúrico em relação a você fazer essa adequação proteica. Via de regra, as rações ou uma dieta formulada caseira, ela tem uma adequação, uma diminuição da quantidade de proteína em relação a uma dieta normal. Outra característica da dieta para o doente renal crônico é ter a redução do fósforo, porque a gente sabe que o doente renal crônico pode desenvolver, nos estágios de insuficiência, uma incapacidade de excreção de fósforo. Né? O rim ele é fosfatúrico, ele ajuda nesse equilíbrio. O fósforo entra pela comida e ele faz esse equilíbrio do tanto que tem que ficar no sangue. Então, se tiver muito, ele joga na urina. Agora, se for um doente renal crônico já indo para os estágios de insuficiência, ele vai perder a capacidade de excretar fósforo. E aí, o aumento do fósforo sérico pode desenvolver o hiperparatireoidismo secundário renal, que leva a um problema de desmineralização óssea, né? Uma alteração do metabolismo ósseo. Então, a dieta ela tem uma redução do fósforo para ajudar esses pacientes nessa condição. E isso leva a benefícios primordiais. Há um aumento calórico, porque a doença renal crônica ela é inflamatória, ela é catabólica, e um dos motivos para a progressão da doença renal crônica é o catabolismo. Então, como é que eu consigo minimizar esse efeito catabólico? Dando muita energia. E a energia entra por onde? Pela comida. Então, há uma tendência dessas dietas serem mais ricas em gordura e carboidrato, até para melhorar a palatabilidade, que é algo importante num paciente que pode desenvolver a uremia e tira fome. Tem um efeito alcalinizante, porque a doença renal crônica pode ir desenvolvendo acidose metabólica. É rica em ômega 3, sabe-se efeitos extremamente interessantes na desinflamação do rim, doente renal crônico. Antioxidantes, rico em vitamina E, por exemplo, rico em vitaminas hidrossolúveis e rico também em fibras para ajudar na microbiota intestinal. Essas dietas podem vir com suplementações variadas, só que ainda os trabalhos não viram especificamente o que essas suplementações, ou até mesmo você querer suplementar algo a mais na dieta, vai trazer algum benefício primordial. Tá? Não quer dizer que seja contraindicado, só não tem ainda trabalho mostrando especificamente o que essas suplementações estão trazendo de benefício. Entenda que é um conjunto da dieta que traz o benefício. E em gato, as rações, as dietas renais formuladas ou as prontas, elas tendem a vir com um pouquinho mais de potássio, porque gato doente renal crônico pode desenvolver hipocalemia. Então, a gente tem que entender que essa dieta, né, no doente renal crônico tem o intuito de prover um adequado suporte nutricional, além dele estar apropriado para esse paciente. A gente não tem dúvida do que os estudos já mostrou isso para a gente. Ou seja, o intuito dessa dieta é manter o peso corporal estável, para não ter catabolismo, e garantir um metabolismo ideal para esse cenário completamente diferente de um paciente normal. E aí vem um monte de trabalho, tanto a AIRES recomendando a dieta no tratamento para cães e gatos, quanto os consensos da doença renal crônica, né, consensos relacionados a manejo, tanto em cão quanto em gato, mostrando o quê? Que o grau de evidência da dieta
No manejo do doente renal crônico, ele é grau 3, quer dizer que, né, ele não é um grau 1, que seriam os melhores trabalhos, né, comprovando aquilo, porque na maioria das vezes os trabalhos eles começaram só com estudos clínicos, tá? Só que isso foi evoluindo, gente, e hoje está muito bem discutida essa questão. Mas o que tem ainda, né, de evidência nos consensos é que a dieta renal para doente renal crônico, cão ou gato, é indicado a partir do estágios 2, indo para 3 e 4, porque só foram feitos em pacientes com creatinina acima de 2, o que pega, né, o estágio 2 em diante. Não foram feitos ainda trabalhos com doentes renais crônicos estágio 1 ou que estejam com a creatina abaixo de 2. Tá? Como não tem trabalho ainda, né, porque eu pelo menos trabalho com medicina baseada em evidência, não tem a recomendação de você entrar com uma dieta renal num doente renal crônico estágio 1. Esses trabalhos evidenciando, né, estágio 2 em diante, com creatina acima de 2, viram que houve um aumento da longevidade e melhora da qualidade de vida com o uso das dietas renais. Trabalhos mostrando uma longevidade de até 3 anos em relação ao doente renal crônico que não comeu dieta específica para isso. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês o primeiro trabalho em gato, feito pela Ross em 2006, em que ela fez um estudo clínico, pegou 22 gatos doentes renais crônicos e fez com que eles comessem a dieta renal, com aquelas características que a gente conversou. E 23 gatos doentes renais crônicos com dieta de manutenção, para felino adulto. Qual foi o resultado lá em 2006, já em gato? Os que comeram ração renal, dieta renal, com aquelas características, não tiveram crises urêmicas e nem morreram durante 2 anos. Agora, no grupo dos 23 gatos em que foram alimentados com comida de manutenção para eles, para gatos adultos, 6 desenvolveram uremia e 5 morreram. Depois desses trabalhos aqui iniciais, gente, um monte de trabalho foram feitos em cães e gatos, em que mostraram justamente essa diferença clínica em doente renal crônico que comia uma ração com as características que sabia que poderia levar a benefício a longo prazo, veja aqui que eu estou falando de 2 anos, não estou falando de paciente que está internado, que você vira e fala assim, está com insuficiência renal, está aqui, eu estou manejando, tem que comer ração renal? Às vezes não, às vezes ele tem que comer algo que vai dar só caloria para ele naquele momento, para ele sair daquela condição. Estabilizou? Está em casa? Aí a gente tenta entrar com algo que a longo prazo vai trazer benefício, né? Cão, mesma coisa, trabalhos mostrando os mesmos benefícios. A questão é que na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, vocês vão se deparar com isso aqui, ó. Eu não quero comer isso, não. Eu não quero comer essa comida para doente renal, não. Não vou comer essa ração. Dieta caseira, às vezes, é algo mais aceitável, né? Mas o que você vai fazer se o paciente não está querendo aceitar aquela dieta que vai trazer benefício a longo prazo? Você tem que entender que existem condições que podem estar influenciando na não aceitação dessa dieta e não ser só a dieta. Tem algo relacionado à aceitação individual. A grande maioria, cão, aceita muito bem. Gato, eu consideraria na minha rotina aí um risco, porque pode ser que tenha gato em relação ao cão que não vai aceitar mais comumente, tá? Mas tem muito gato que aceita também. E a gente tem que entender que, às vezes, esquece-se de tentar fazer uma mudança gradual e achar que já mudar de uma vez o animal não vai sentir aquilo. Ele pode sentir, tanto o cão quanto o gato, principalmente o gato. Então, recomenda-se fazer uma mudança gradual e não mudar a dieta de uma vez, né? O cão aí, ó, tentar fazer aquela mudança gradual entre 1 a 2 semanas, ou seja, você vai introduzindo a dieta renal e tirando a dieta que ele tinha antes, né? Então você vai fazendo isso durante aí de 1 a 2 semanas, gato 2 a 4 semanas, porque ele costuma ser mais complicado em mudar aquilo que ele está acostumado. Eu falo o seguinte, gente, gato é um extraterrestre, né?
Gato é complicado, gato se acostumou com aquilo, para você tirar aquele comportamento é difícil. Por isso, por exemplo, que é extremamente importante o clínico geral que atende filhotes já ensinar o tutor que gato tem que comer comida molhada, por exemplo, que tem que ter acesso a diferentes sabores, diferentes texturas. Isso ser algo comum no dia a dia, para que a hora que ele precise de algo específico, ele não assusta, e aí você consiga introduzir. Outra coisa importante que a gente chama atenção no caso de não aceitação de uma dieta renal é como é que está a boca desse seu paciente? Como é que está a saúde oral? Às vezes eu fico incomodado que o tutor chega para mim falando que o animal não estava comendo porque disseram para ele que ele estava urêmico por problema renal. Ok, sem sombra de dúvida, a ureia aumentada, o quadro urêmico, a uremia, ela pode sim influenciar no apetite. Mas, olha esse paciente meu aqui. Teria como esse cara ter um apetite bom com a boca dessa? E ninguém falou isso para a tutora. Ninguém falou isso para a tutora. Como que come com a boquinha dessa? Não tem como. Às vezes, o animal está até mostrando que ele está com apetite, mas ele deixa de comer por causa de dor. Ele não tem uma saúde oral. Está tudo, né, numa condição deplorável. E, claro que eu trouxe aqui, né, uma condição muito ruim, mas recentemente eu atendi um felino, um gato, em que o encaminhamento foi porque ele tinha problema renal e estava sem comer. Quando eu avaliei o paciente, ele realmente tinha exames de função renal alterados levemente. Porém, quando eu fui avaliar a boca desse gato, tinha um complexo gengiva estomatite do felino. A gengiva estava extremamente inflamada. Eu não tive dificuldade nenhuma de explicar para o tutor, porque foi só eu abrir a boca do gato. E ele falou, nossa, doutor, tá muito vermelho isso aqui. E aí, como envolve, às vezes, tutor que vai ler na internet, alguém que fala, eu falei, olha aqui, ó, vou até colocar na internet para você ver. Coloquei fotos lá no Google, ele falou, não, tá muito igual. Falei, sim, pode ser que essa falta de apetite esteja também relacionada a isso, ou somente a isso nesse momento, e não tanto por conta de um problema renal. E veio desse jeito, já tentaram introduzir a dieta naquele primeiro momento, pensando que ela, a curto prazo, faria milagre. A gente tem que entender o que está acontecendo com o paciente, não achar que a dieta vai fazer milagre a curto prazo. Muito importante você ver se existe fatores que estão levando à náusea, não necessariamente a vômito, e falta de apetite no próprio doente renal crônico que precisa de estabilização. Uremia, anemia, acidose metabólica, desidratação, hipocalemia, são condições do doente renal crônico, né, por uma desestabilização e que tira fome. E que realmente, se você colocar ali uma dieta renal para ele, ele não vai querer comer. Não é por conta da dieta, talvez é por conta dessas alterações que tiram fome. Então, precisa se avaliar o paciente se ele está estável para se introduzir essas dietas. Tá? Algumas vezes você precisa lançar mão de estimulantes de apetite. E aí esses estimulantes de apetite podem estar relacionados até a alguma coisa que vai deixar mais atrativo essa ração, que são os flavorizantes, né? Algum molinho ali em cima. Ah, mas não vai desbalancear a dieta. Gente, eu sou muito, eu tento ser muito equilibrado nas coisas, né? Não é um molinho que você coloca ali para fazer o animal comer que isso vai destabilizar a ponto de não poder. Não é uma água com sabor ali, né, de alguma coisa que você joga ali em cima da ração que vai desbalancear a dieta a ponto de perder os benefícios. É muito pior o animal deixar de comer do que ele comer algo que está misturado com alguma coisinha ali para ser atrativo. Você pode utilizar medicamentos que tem a proposta de abrir o apetite, como a mirtazapina e a ciproheptadina, tá? Às vezes o animal está precisando disso em um momento específico dessa doença renal crônica. O que tem que entender é o seguinte, para você ter aquele
prover para ele um adequado e apropriado suporte nutricional, ele tem que comer em quantidade e qualidade. Por isso que dieta, ela é prescrição do médico veterinário. O médico veterinário, ele tem que prescrever a quantidade que ele quer que o animal coma, porque vai estar envolvido em todo esse cenário que a gente está conversando até agora. E às vezes eu vejo colegas deixando com que o balconista se torne o mais importante nesse momento, porque só fala assim, compra qualquer ração ali. Vai lá, precisa ser renal. Tem essas marcas aqui, ó. Errado. Você não vai ver um nefrologista humano falar assim com o seu paciente que é doente renal crônico. Ele vai falar o seguinte, ó, você precisa ir no nutrólogo, você precisa ir no nutricionista. Vai sair uma prescrição do médico, você precisa de ir no nutricionista porque você é um doente renal crônico assim, 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 com essas necessidades. O nutricionista vai ler e vai falar, bom, então sua dieta é assim. Vamos trazer para a nossa realidade. Você precisa mandar para um nutricionista sempre para ele cuidar dessa dieta? Não, você como clínico, você pode sim já prescrever uma dieta pronta, que são as rações. Só que você precisa prescrever em receita. Dieta renal, tal. Dar ao paciente tantos gramas por dia dividido. É uma prescrição médica. Porque às vezes, se isso não acontece, fica por conta do tutor. O animal vai comer o quanto ele quer, ou às vezes não vai ter esse controle da quantidade, que é extremamente importante. E às vezes ele vai comprar uma dieta renal pelo menor preço, e aí não é aquela que você tem confiança, não é aquela que você sabe trabalhar. Então, quando você tem tudo isso resolvido, e mesmo assim o paciente não quer comer a ração renal ou a dieta renal, pensando em rações, você pode utilizar as dietas sênior. Ela pode ser uma opção boa nesses casos em que você fez tudo e o animal não adaptou a ração renal. Exemplo, você fez tudo para aquele paciente seu felino comer aquela dieta específica, aquela ração específica. Não quis nenhuma ração renal. Ao invés de você deixá-lo comer uma dieta normal de manutenção, dieta normal para gato, tenta introduzir a dieta sênior. Que a dieta sênior ela tem algumas características que chegam muito próximo à ração renal. Ela tem um controle proteico, um controle de eletrólitos, antioxidantes, é rica em antioxidantes, é rica em ômega 3. Ou seja, a gente tem uma ferramenta muito importante aí, caso a gente não consiga realmente fazer com que o paciente consiga comer a dieta renal. E aí, gente, o mais importante, vocês viram que eu trouxe aqui para vocês o básico. As pessoas estão esquecendo de fazer o básico. Elas estão muito seduzidas pela tecnologia, mas saibam de uma coisa. Se você fazer o básico bem feito, você vai ter grandes acertos na sua vida profissional. É isso que eu faço, é isso que eu pratico todos os dias no meu consultório, nos meus atendimentos, é isso que eu falo para os meus alunos. O básico é o alicerce de todo o conhecimento. Se você tem um alicerce muito bem feito, o a mais, ele vai te ajudar, mas o que vai te segurar é essa base. E eu tenho uma frase, eu acho que fui eu que inventei ela, e inclusive eu falei esses dias numa live, que é a seguinte: o básico bem feito, ele é perfeito. E não se esqueçam disso. Entender essas manifestações clínicas e entender o que a dieta pode ajudar, às vezes é muito mais importante do que você está achando que vai existir um exame perfeito que vai salvar a sua vida em relação a diagnóstico ou um comprimido, um medicamento milagroso que vai salvar aí, o tratamento de um doente renal crônico. Queria agradecer mais uma vez todos vocês aqui de estarem até esse momento, a gente compartilhando esses conhecimentos, esse bate-papo. Obrigado, VetSmart, aí, pelo convite. E esses aqui são os meus contatos. Quem tiver interesse, entrar em contato comigo aí, fica à vontade. Espero nos encontrar aí em algum momento. E até a próxima. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a parceria aqui com a VetSmart e também ao Dr. Hugo pela excelente palestra que ele ministrou hoje em parceria com a gente. E
agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, né, para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa marca. Então, vamos falar um pouco sobre Biofresh. Bom, então, quando a gente fala de Biofresh, a gente está falando aqui de um alimento super premium natural, que tem uma alta inclusão de ingredientes realmente frescos na formulação. Então, as carnes, as frutas, os legumes e as ervas, eles entram da maneira como a gente encontra na nossa cozinha, né? Ou seja, in natura, na nossa formulação. É uma linha que não tem aromatizantes, corantes e conservantes artificiais, porque ela é conservada naturalmente, e também tem aí a atmosfera controlada em todos os SKUs da linha, ou seja, a gente também tem aí a injeção do gás nitrogênio, né, no interior das embalagens, para reduzir a atividade de oxigênio no interior e ajudar também com a conservação. Quando a gente fala aqui, então, de Biogato Sênior, né, ela é um alimento indicado a partir dos 7 anos, que tem aí, então, as principais características do alimento, né, da linha, então, a alta inclusão de ingredientes frescos, né, e também ela apresenta um controle de minerais que vai auxiliar no controle do pH urinário, que é muito importante para a saúde urinária dos gatos. Além disso, a gente tem outros diferenciais aqui da linha, né? Então, ela vai ter uma quantidade diferenciada de antioxidantes que estimulam as defesas naturais, então vitamina C, vitamina E e selênio estão na composição. Ela também está enriquecida com vitaminas como biotina, minerais como zinco quelatado e ômega 6, que ajudam aí no suporte para a pele macia e brilhosa. Enriquecida com condroprotetores, então a linha também está enriquecida com glicosamina e condroitina para ajudar nas articulações, está enriquecida com carnitina, que ajuda na manutenção do peso e também na preservação da massa muscular, um ponto bastante importante para o gato idoso. Ela tem um reforço de palatabilidade para estimular os gatos aí com redução de apetite. E também é um alimento que vai ajudar na saúde renal e cardíaca, já que é um alimento que está com redução da quantidade de fósforo para auxiliar na saúde renal e também enriquecimento com taurina e carnitina para a saúde do coração. Além disso, a gente vai ter também a adição de fibra de cana-de-açúcar para ajudar na eliminação dos pelos ingeridos. A gente tem a adição de probióticos para ajudar na saúde intestinal. Está enriquecido com DHA, que vem aí da farinha de algas, que é importante para a função cognitiva. Vai estimular o paladar também, né? Um alimento feito aí com carne. E é indicada para gatos seniores castrados ou não. Além disso, né, o que também tem diferencial aqui é que a tabela de recomendação ela está dividida para atender às necessidades das diferentes fases de envelhecimento do gato. Por isso a gente traz uma tabela dividida por idade, atendendo assim da melhor maneira possível as necessidades dessa fase senil do gato também. Obrigada.